Olá, muito bom dia, seja bem-vindo e bem-vindo ao programa Agropantanal. O primeiro domingo do mês de outubro já está no ar. Nesta edição, nós vamos falar sobre a sanidade animal, que já nesta semana em Cuiabá foram debatidos os principais benefícios, desafios e oportunidades do Plano Estratégico 2016-2027, mais especificamente a retirada da vacinação contra a febre aftosa, tanto para o pecuarista como para toda a cadeia produtiva da carne. Este vai ser um assunto muito importante, mas teremos outros. Então vamos aos destaques da edição de hoje. Comissão de Sustentabilidade da ProSoja visita a fábrica de reciclagem de embalagens de defensivos agrícolas em Cuiabá. Governador Mauro Mendes recebe visita de cortesia do governador de São Paulo, João Dória. Reportagem especial destaca a chegada da alta tecnologia pecuária de leite brasileira. Dados apresentados pelo Comitê Integrado Multiagências de Coordenação Operacional de Mato Grosso atualizam ações de combate aos incêndios florestais em Mato Grosso. E no Papo com Café de hoje vamos receber no estúdio Jerusa Reck, gerente de defesa agrícola da ProSoja, que vai falar sobre o início do plantio da soja no estado. E como não poderia faltar, tem aquela receita maravilhosa para você fazer aí na sua casa ou na fazenda com os sabores do Cerrado. Eu começo a edição de hoje falando sobre sanidade animal. É que entidades que compõem a equipe gestora estadual do Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa em Mato Grosso promoveu o 4º Fórum Estadual de Vigilância contra a Aftosa. O evento teve uma parte online transmitido pelo canal da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, a FAMATO, e também foi presencial. O repórter Antônio Carlos Silva e o cinegrafista Edilson Paulo, da TV Vila Real, acompanharam. Vamos conferir então a reportagem. Mato Grosso tem o maior rebanho bovino do Brasil. São 31.970.000 animais. No mundo, há 7 tipos de vírus da febre aftosa, mas o estado não registra um caso da doença desde 1996, porque vacinou o gado nos últimos 25 anos. Nesses últimos 25 anos, nós temos também agradecer a um instituto que teve lá atrás, um fundo que foi o FEFA, Fundo Emergencial da Febre Aftosa, um assino lá atrás, que realmente combateu, com recursos dos produtores, nós conseguimos que através do Instituto de Defesa Sanitária também, fizesse um combate, uma conscientização de que a gente deveria realmente vacinar o rebanho para que erradicasse. Os pecuaristas matogrossenses gastam 60 milhões de reais por ano com a compra das doses da vacina contra a febre aftosa. Os brasileiros, 430 milhões. Mas o maior gasto é não conquistar novos mercados consumidores para a carne bovina abatida no estado. As atuais vendas externas correspondem a 25% da produção regional. O que causa o maior prejuízo é se a gente continuar num status em que haja suspeita de que nós podemos ter de volta a febre aftosa. E para que a gente consiga atingir mercados externos, que é muito importante, nós somos um player importante hoje no mundo, para que a gente atinja mais mercados, nós temos que conseguir o status de livre de febre aftosa, sem vacinação. Desde maio de 2020, 5 municípios matogrossenses, Rondolândia, Aripuanã, Colniza, Comodoro e Juína, e os estados do Acre e Rondônia, o sul do Amazonas e os 3 estados do sul do país pararam de vacinar o gado bovino contra a febre aftosa. Nós temos o Acre, Rondônia, um pequeno pedaço do Mato Grosso, a região de Rondolândia, e aquela influência que tem para a Rondônia, e o sul do Amazonas. Além do sul do Brasil, composto aí pelos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que já retiraram a vacinação. Agora, a etapa seguinte são as outras regiões onde os estados que estiverem preparados dentro daqueles blocos que compõem
a região, se todos estiverem preparados, então nós temos a capacidade a partir daí de ir retirando a vacina por etapa. A previsão inicial era de que Mato Grosso ficaria livre da vacinação contra a febre aftosa já no ano que vem. Mas como esta decisão deve ser compartilhada e depende de muitas variáveis, agora a nova data pode ser 2023. Há possibilidade, ou seja, 2022 a gente já determinou que vamos vacinar, estamos discutindo. A última vacinação em 2022, novembro ou novembro de 2023, é o que a gente trouxe para discussão, né? Vale a pena 2022, tendo os anos críticos que nós destacamos, né, 2022 e 2023, anos politicamente complexos e com certeza o grupo de estados não consegue evoluir na velocidade que a gente pensa até 2022. Hoje a responsabilidade é muito ímpar. Por quê? Porque nós deixaremos de vacinar e faremos uma vigilância mais robusta. Como que se dará essa vigilância? Investimento em estrutura, investimento em modernização, investimento na frota. Faremos com que os nossos fiscais estejam presentes dentro da zona limite ali da fronteira, onde possivelmente corre-se o risco de ter uma reintrodução da vacinação. Desafios existem, recursos existem, mas existe a necessidade de fazer com que esse aprendizado dessa nova etapa tenha o tempo necessário para a maturação, para que a gente possa, então, a partir daí, tomar a decisão de retirar a vacina com a segurança de que o nosso rebanho está protegido ou está sendo vigilante a iniciativa privada, pública, para que se ocorrer alguma anormalidade, nós estejamos atentos e dando a resposta no tempo necessário. O IE já colocou que nós conseguimos em 2018, caso não seja, que a gente estava livre de febre aftosa com vacinação. E agora nós estamos buscando o outro status. Isso tudo tem os prazos de comunicação. Da OIE também 2 anos tem que comunicar, vou parar de vacinar em tal época. E aí tem todo um protocolo a ser seguido, certo? Há muito rigor nisso aí. E também a comunicação dos fabricantes de vacina, porque é uma coisa específica, né? A vacina de combate à febre aftosa só serve para combate à febre aftosa. Sempre muito bom falar de pecuária, fórum maravilhoso que trouxe muita informação e informações valiosas para toda a cadeia produtiva. Bem, agora o meu próximo assunto é investimento em dinheiro com o consultor do agronegócio Orleans Tikacheski. Nós vamos falar sobre a permanência do Brasil no Mercosul com o recuo das tarifas de importação defendido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Orleans, explica aqui pra gente de que forma, quais efeitos desta permanência, podem ser aguardados aqui pelos brasileiros. Bom dia para você. Bom dia, Luciana. Bom dia a você, nosso amigo produtor rural. E olha só, essa defesa do ministro da Economia aí, na permanência do Brasil no bloco do Mercosul é muito importante para nós, porque ela pode gerar, sim, grandes efeitos aí, principalmente do ganho desse bloco no mercado mundial de exportação e importação. Primeiro que existe aí uma questão de tarifa comum entre os países do bloco. Na hora de importar, o país que está importando ele tem que pagar uma tarifa, ele tem uma tarifa de exportação ali, que é na casa de 13% na maioria dos produtos. Essa tarifa tem uma defesa do ministro agora em reduzir até 10% em 2021 e mais 10% em 2022. O que isso representa? Que nós podemos ter um mercado um pouco mais controlado aqui no Brasil em relação à oferta e demanda, porque um país desses, do bloco, pode começar a vender um pouquinho mais aqui dentro e comercializar sem estar onerado com essa questão da tarifa de exportação. Isso representa uma maior oferta no mercado e pode controlar alguns preços aí que nós temos falado tanto aqui, principalmente no mercado da carne e também no mercado de algumas commodities. Então, o bloco ele ganha muita força, o Brasil está ganhando força, ele está encabeçando algumas ideias dentro desse bloco e está se empoderando cada vez mais dessas estratégias. Então, a gente vê com olhos muito bons do aspecto de economia e também para vender no mercado mundial. Esse bloco ganha muita força no mercado mundial estando junto. Então, assim, essa fala do ministro ela é muito importante, a gente deve ver reflexos aí se isso realmente acontecer.
principalmente no mercado da carne e no mercado das commodities aqui no Brasil, especialmente milho e soja, né? E no sul do Brasil é o reflexo do trigo também, que também tem uma grande produção, principalmente nos países, na Argentina, que faz parte desse bloco, e a gente espera realmente que esse bloco caminhe junto e que traga benefícios, principalmente para o consumidor brasileiro. Já que você tocou numa palavra muito importante, que eu também gosto, né, consumidor, porque a gente não fala aqui apenas só para a cadeia produtiva, mas para todos, né? Afinal de contas, né, todos somos apaixonados pelo agro, vivemos dele, afinal de contas, todos nós precisamos de alimentos, né, Orleans? Então, de tudo isso que você disse, deixa a gente entender aqui, por exemplo, qual a relação benéfica, então, para o consumidor direto? O que pode ser importado para o Brasil com um valor menor para os brasileiros, ou que então também pode ser exportado, ajudando aí no equilíbrio da balança? Nós temos uma relação direta no mercado do agronegócio entre os países do Mercosul, né? Então a importação e exportação entre as commodities já é algo comum aqui. Nós tivemos um caso recentemente do arroz, onde o Brasil teve que fazer um movimento ali de redução de alíquota justamente para trazer de países aqui do Mercosul e dar uma estabilizada no preço interno que estava na época, né? A gente tinha uma demanda muito grande e a gente tinha uma pouca oferta. Então a gente teve um benefício ali atrás que dá para usar como exemplo nesse caso aqui. Mas além das commodities, dos alimentos aí diretamente falando, nós temos também o mercado de indústria, né? Então tem alguns fabricantes de implementos e peças agrícolas aqui no Mercosul que também exportam ou importam matéria-prima um país de outro. Então isso pode trazer um reflexo também para o produtor, acaba chegando um custo um pouco menor para o produtor e acaba chegando um custo menor, né, na mesa do consumidor. Então a gente espera que com essas medidas o bloco ganhe força e a gente tenha uma balança um pouquinho mais equilibrada entre a questão de oferta e demanda. Essa relação é o principal fator da inflação aqui no Brasil, né? Nós abrimos as portas aqui exportando para países aí que nós não exportávamos antes, neste último ano, e conseguimos, né, colocar o nosso produto aqui no mercado mundial. Por outro lado, a nossa oferta ela acabou diminuindo porque a produção não deu conta de tudo isso e agora o Brasil, se fortalecendo no Mercosul, o Brasil pode fazer essa relação dos países aqui do Mercosul, né, ganhar muito, principalmente com essa questão de controlar um pouco mais a balança comercial. Então é bacana demais essa ideia, viu, Luciana? Tá certo, então, Orleans, muito obrigada pela sua participação aqui no Agro Pantanal. Até domingo que vem, hein? Até domingo que vem. Obrigado. Eu recebo aqui hoje no estúdio do Agro Pantanal o seu Igor Davolio, que vai falar sobre piscicultura, já que ele é presidente da Aquamate, a Associação dos Aquicultores de Mato Grosso. Seu Igor, um prazer recebê-lo aqui no Agro Pantanal, seja muito bem-vindo. O prazer é meu, agradeço a oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes do Agro Pantanal. Isso! Bom, a gente está falando aqui no programa sobre alimentação, né? Já falamos aqui sobre a pecuária, demos um giro aí no mercado internacional, seu Igor, e é importante que a gente fale também de piscicultura. Mas antes de falar da cadeia como um todo, eu vou lhe perguntar, porque é o que o nosso telespectador está pensando, por que o peixe está custando tão caro? Na realidade, o peixe não está caro. O que está caro é a produção do peixe. Infelizmente, as commodities subiram, né? Todos os insumos estão muito altos. A gente vê essa escalada a nível nacional, a nível geral, a nível mundial com a pandemia. Nós estamos tendo um outro problema muito sério, que é a falta de muitos insumos, porque o fique em casa acabou atrapalhando, uma grande realidade foi essa. Lógico, a gente precisava se cuidar, a gente precisava ter todos os cuidados para não pegar essa doença que está assolando o nosso mundo aí, mas com o fique em casa começou a faltar tudo, e demanda e procura, não tem como. Começou a faltar, o preço sobe. Bom, já que o senhor disse aí um dos principais gargalos, então, entendo eu, um dos principais, né? O único gargalo dessa cadeia importante e produtiva, mas mesmo assim, Mato Grosso está se tornando um espaço, um terreno fértil
para a piscicultura, nós temos aqui alguns cases inovadores, importantes, como a produção de tilápia já em algumas regiões. Ou seja, são pequenos cases ou não? Mato Grosso começa, mesmo com todas essas dificuldades por conta da pandemia, está tendo uma maior produção, o produtor está com ânimo ou está recuado? Na realidade, Mato Grosso tem todas as condições para ser o maior produtor de peixe do Brasil. Nós temos água, nós temos clima, nós temos condições, porque as commodities estão aqui próximas, nós temos milho, soja, farinha de carne, tudo que vai na ração nós temos aqui, produção no estado, então o frete é barato, né? O que faltava para Mato Grosso? Faltava uma legislação, faltava a parte jurídica, que desse uma segurança para as grandes empresas. Isso nós conseguimos conquistar em 2019. Em 2019 saiu a lei da piscicultura, nós estamos hoje com segurança jurídica, tanto que a tilápia já está se instalando aqui. A tilápia é a grande commodity da piscicultura, é onde você consegue competir mundialmente. Então nós logo estaremos exportando tilápia para o mundo inteiro de Mato Grosso. Ainda não exporta? Ainda não, mas já estamos no caminho. E o mercado interno, já que está pensando na exportação, como que fica a comercialização aqui no mercado interno, então? No mercado interno nós temos a tradição cuiabana, né? Nós temos o peixe nativo, que é o gosto popular de todos nós. Então nós temos o pintado, nós temos os híbridos que saíram do pacu e do tambaqui, né? O tambacu, a tambatinga, tem um outro também que é a caranha. Então são alguns peixes que a gente produz e que é o do gosto popular do cuiabano. Este mercado interno não vai acabar nunca, porque é tradição, né? Então vai ser suprido. A tilápia também vai estar no mercado interno. Nós já temos hoje grandes redes de supermercados trabalhando com a tilápia. Em relação então à tilápia, ou toda a produção, né, das pisciculturas, qual o volume hoje no estado já? Nós produzimos o ano passado, é o último dado que nós temos consistente, 62 mil toneladas. Pode dobrar, triplicar, já tem uma meta? Nós podemos chegar a mais de 300, 400. Nós temos o Lago do Manso, nós temos outros lagos no estado, onde águas da União, que nós já podemos criar a tilápia em cativeiro, nos tanques redes, né? Nós já temos um grupo muito forte aqui do estado que está investindo maciçamente na tilápia. Então, não tem mais volta, Mato Grosso vai crescer. Mas essa produção, ela está pulverizada, está mais concentrada em qual região, por exemplo? A parte do peixe nativo, a Baixada Cuiabana é muito forte, nós temos um polo muito forte na região de Sorriso, Sinop, Alta Floresta, na região de Pontes de Lacerda. Nós temos também o peixe amazônico, que é o pirarucu, na região do Araguaia, também é uma parte muito forte de pirarucu. Nós temos uma diversidade muito grande. Qual é a grande vantagem de Mato Grosso? Nós temos todos os biomas, né? Nós temos o Pantanal, nós temos o Amazônico, que é a floresta amazônica, nós temos o Cerrado. Então, assim, a gente está contemplado com todos os biomas, com todas nós temos os rios amazônicos, com os peixes amazônicos, nós temos a Bacia do Prata, que é a região aqui do sul, nós temos a Bacia do Araguaia. Então, Mato Grosso é um espetáculo. Qual que é o perfil, seu Igor, do investidor, né, da aquicultura? Vamos falar da tilápia, porque pelo que eu entendi é o que está crescendo, né? Embora também tenha outras espécies. Mas esse perfil é de um pequeno produtor, é médio? Quem que está acreditando nisso? Na realidade, Luciana, a situação é a seguinte. Nós temos alguns modelos no Brasil. Vou dar um exemplo do Paraná. O Paraná é o maior produtor de tilápia hoje. Qual é o modelo do Paraná? O modelo do Paraná é a integração. Então, pequenos produtores, pequenas famílias sobrevivem com a tilápia através da integração. Cooperativa? Cooperativismo? Isso, exatamente, cooperativismo. Eles se integram uma cooperativa, a cooperativa fornece o alevino, fornece a ração, ele cuida desse peixe e entrega, já tem a venda garantida. Então, é sustentabilidade total. Nós ainda estamos gatinhando neste processo em Mato Grosso. Por enquanto, Mato Grosso, a parte da tilápia, são grupos médios e grandes. Mas a gente não tem dúvida que vai chegar o momento dos pequenos também estarem inseridos. Ah, que bom, que ótimo. Agora, falando de peixe, é importante a gente citar que
porque para muitos foi uma fake news, para outras regiões do país, no litoral, por exemplo, foram registrados alguns casos da urina preta após o consumo de peixe. Eu queria que o senhor falasse para a gente o que é verdade e o que é fake news, então, em relação a isso. Aqui em Mato Grosso, teve algum caso de consumo de peixe originando aí, trazendo esse malefício à saúde? Não existe registro nenhum em Mato Grosso, graças a Deus. Outra coisa que a gente pode garantir com muita tranquilidade, o peixe de cultivo não existe doença de RAF. Não tem como, porque a água precisa estar contaminada. Como que você vai produzir em grande escala numa água contaminada? O peixe não sobreviveria. O que significa água contaminada? Água sem oxigênio. O único lugar que prolifera essa situação são lugares extremamente contaminados onde não exista oxigênio. Aí o peixe que passaria por ali acabaria se infectando. Aí o mau processo seria você não passar por um processo de inspeção. Por isso que é muito importante. Comam peixe, não tem perigo nenhum, mas peixe inspecionado. Muito bem. Agora, para a gente finalizar aqui, teve um evento muito importante essa semana, acabou de acontecer. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse grande evento que reuniu mais uma vez esse tema, que é também a tilápia. Ocorreu na quinta e sexta-feira o MT Tilápia. É um grande evento com participação de toda a classe produtiva, de toda a classe que comercializa peixe, que trabalha com peixe, para realmente desenvolver a tilápia no estado. Foi um sucesso total e agradecer à Universidade Federal de Mato Grosso e o SEBRAE por estar incentivando mais essa iniciativa. Seu Igor, foi um prazer recebê-lo aqui no Agro Pantanal, viu, para falar de piscicultura. E olha, já fica aberto o convite aí para uma próxima entrevista. A alegria é minha, o prazer foi meu e agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Obrigada, Luciano. eu que agradeço. Bem, então o Agro Pantanal vai para um rápido intervalo, mas olha, não sai daí porque eu volto já já. Olá, já estou de volta com o nosso Agro Pantanal e agora vamos mostrar como foi uma visita realizada pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a AproSoja, a uma fábrica que recicla embalagens de defensivos agrícolas em Cuiabá. Na ocasião, a Comissão de Sustentabilidade da entidade acompanhou o processo de transformação das embalagens plásticas de defensivos agrícolas em dutos corrugados. A AproSoja Mato Grosso, por meio dos integrantes da Comissão de Sustentabilidade, visitou a fábrica Plastibras em Cuiabá para conhecer o processo de reciclagem de embalagens plásticas de defensivos agrícolas. No encontro, o diretor da empresa, Adilson Ruiz, mostrou o passo a passo da transformação de galões vazios em dutos corrugados. O que se faz com essa embalagem é a criação de emprego, é a sustentabilidade, é a limpeza do meio ambiente, é a geração de produtos bons, geração de renda, geração de dignidade. Então, esse é um trabalho que a nossa empresa faz junto com o INPEV e junto com todos os elos, e a AproSoja, que gera grande parte desses elos, é extremamente importante a presença deles aqui hoje. Então, toda a logística reversa, que começa desde a indústria de produção de defensivo, como ela termina aqui em dutos corrugados, enfim, tantos materiais que é produzido pela própria empresa hoje. Então é importante a gente como produtor conhecer, como diretor e produtor, e valorizar o que é feito dentro do nosso estado. As embalagens chegam na fábrica e passam por um processo de limpeza. Em seguida, é triturada em pedaços maiores. Após o processo de trituração, esse material é transformado nessa resina granulada, que é utilizada posteriormente para a confecção dos dutos. Esses dutos são utilizados tanto na construção civil mais simples, para passar a fiação pelas paredes, até na mais complexa, em tubulações subterrâneas de cabos elétricos ou de telecomunicação. Toda a matéria-prima vinda das embalagens que poderiam ser descartadas de forma irregular na natureza. Para a gerente de sustentabilidade da AproSoja, Marlene Lima, a empresa desenvolve um papel importante na preservação ambiental. Esse é um dos fatores que mais agrega valor à questão social, porque a gente consegue gerar valor, gerar renda e limpar o meio ambiente.
E ainda falando em visita, o governador Mauro Mendes recebeu o governador de São Paulo, João Dória, no Palácio Paiaguás. Durante o encontro, Dória destacou a boa gestão que está sendo feita aqui no estado, enfatizando a proteção ambiental e os esforços para evitar o desmatamento com a harmonização e entendimento entre o agronegócio e o meio ambiente. O governador de São Paulo, João Dória, fez uma visita institucional ao governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. O governador João Dória elogiou as ações que o governador Mauro Mendes vem fazendo para potencializar ainda mais o estado de Mato Grosso. Uma excelente impressão do estado de Mato Grosso, da boa gestão que está sendo feita aqui, da proteção ambiental. Eu vi aqui que há um esforço de recuperação de matas ciliares, de evitar o desmatamento e de harmonizar o entendimento entre o agro, o setor econômico do agro e o meio ambiente. Também a capacidade de expansão na produção agrícola aqui, impressionante. O que vem ocorrendo nos últimos anos aqui no estado de Mato Grosso. E também os programas de escoamento da produção através de rodovias e ferrovias. E os novos setores também na área de serviços, notadamente no turismo, que vem se expandindo também, gerando emprego, gerando oportunidades. E agora, pós-pandemia, isso deve acontecer ainda com mais força. Falamos um pouco do estado de Mato Grosso e um pouco de São Paulo, de algumas parcerias que nós desenvolvemos ao longo desses 2 anos e 8 meses que nós estamos juntos como governador. Tivemos sinergia aí na busca da solução, principalmente para resolver a questão da ferrovia lá em São Paulo, chamada Malha Paulista. E essa solução, construída junto, com apoio de outros atores, como a nossa bancada federal de Mato Grosso e de outros estados também, e com isso nós liberamos para que esse importante passo que Mato Grosso deu agora para trazer a ferrovia de Rondonópolis até Cuiabá e de Rondonópolis até Lucas e Mutum, foi fruto desse trabalho feito há 2 anos atrás. Vimos aí a visita do governador de São Paulo, João Dória, mas preciso reforçar aqui que, por enquanto, o governador do estado de São Paulo não está concorrendo diretamente para as eleições 2022 como um candidato ou pré-candidato à presidência da República. Primeiro, o governador de São Paulo precisa passar pela prévia do PSDB. Assim como ele, tem outros 3 também possíveis candidatos. Um dos mais fortes seria Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul. O mais forte que eu digo em comparação aos outros 2 interessados. Um outro é o ex-prefeito de Manaus e também tem Tasso Gereissati. Bem, vamos aguardar então as prévias do PSDB para saber, afinal de contas, quem é dos tucanos que pode concorrer às eleições de 2022. Bom, e mudando agora de assunto, vamos para o nosso quadro Mito ou Verdade? Muitas pessoas que procuram uma alimentação saudável ouvem aqueles conselhos dos entendedores de plantão, que muitas vezes ajudam e outras vezes não. E a pergunta é: produtos integrais são melhores para a saúde? É isso mesmo? Seria mito ou verdade, hein, que os produtos integrais são melhores? Bem, a resposta você já sabe que é daqui a pouquinho. Enquanto isso, você vai pensando aí, porque o nosso assunto agora é capacitação no mercado de trabalho. Em Lucas do Rio Verde tem cooperação de colheitadeira de grãos. Começa já no dia 13 de outubro e vai até o dia 15. Informações pelo 6535490659. Agora, aqui bem pertinho da gente, em Várzea Grande, tem inseminação artificial em bovinos. Começa dia 11 e vai até o dia 15 de outubro. Informações pelo 6530417169. Vamos agora para Tangará da Serra, porque tem produção artesanal de conservas de frutas dos dias 18 a 21 de outubro. Informações pelo 6533250142. Em Jaciara tem boas práticas de produção na avicultura. Começa dia 13 e termina dia 15 de outubro. Informações pelo 6634611615. Em Nortelândia tem piscicultura do dia 25 a 29 de outubro. Informações pelo 6533431250. Viu como estamos recheados aqui de boas oportunidades? Não vai perder esses cursos. São maravilhosos e importantes para você que quer fazer parte do agronegócio ou da agricultura familiar.
Bom, e agora a gente vai para o primeiro giro de notícias do agronegócio. Os produtores de Mato Grosso precisam atualizar o cadastro na Energisa para garantir desconto da tarifa rural de energia elétrica. O recadastramento pode ser feito pela internet sem a necessidade de ir até a agência. O prazo segue até o dia 30 de novembro. A tarifa rural de energia elétrica é um dos principais programas sociais do setor elétrico e proporciona um desconto de 10% a 40% no pagamento da conta de energia, dependendo do tipo de atividade. De acordo com a Energisa, quem não fizer a atualização dentro do prazo definido perderá automaticamente o desconto. Para atualizar o cadastro, o produtor pode entrar em contato com a concessionária pelo WhatsApp Gisa, que é assistente virtual, pelo número 65999997974. Após o contato, o próprio sistema vai orientando o produtor passo a passo de como fazer e enviar as fotos dos documentos e assim concluir a atualização. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou no Diário Oficial da União a portaria que estabelece regras para a operação de aeronaves remotamente pilotadas, mais conhecidas como drones, destinadas à aplicação de agrotóxicos e afins, adjuvantes, fertilizantes, inoculantes, corretivos e também sementes. Com drones ocupando cada vez mais o espaço na agricultura e na pecuária, a regulamentação visa simplificar os procedimentos e adequar as exigências legais e também as especificidades desta tecnologia, já que em diversos aspectos se diferencia das aeronaves tripuladas. E agora um recado especial para os meus amigos e amigas do agro. Você aí em casa já se vacinou? Quanto mais pessoas tomarem a vacina contra a Covid-19, mais rápido vão voltar às escolas, os empregos, os passeios e encontros. Então, fique atento ao calendário de vacinação e compareça quando for a sua vez. E não esqueça a segunda dose, viu? Somente com a vacinação vamos vencer essa pandemia e voltar muito mais rápido. Vacina que volta. Esta é uma campanha da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E agora eu vou para um rápido intervalo, mas fique comigo, viu? Porque ainda tem uma reportagem especial exibida na TV Cultura que destaca a chegada da alta tecnologia à pecuária de leite brasileira. E o Agro Pantanal já está de volta e agora vou mostrar uma reportagem especial exibida no programa Agrocultura, que destaca a chegada da alta tecnologia à pecuária de leite brasileira. Destaque para o sistema automatizado, que cuida sozinho do rebanho em lactação, onde as vacas são ordenhadas por um robô, sem a interferência humana. Vamos conferir. A maior parte das fazendas que implementam a ordenha automática usam o modelo de bem-estar animal e o sistema de confinamento. Os animais circulam em um só barracão entre as áreas de descanso, tratamento médico, alimentação e o robô. As vacas descansam sobre um piso de compost barn, uma cama de palha macia onde ficam confortáveis. O ambiente tem a temperatura e a umidade controladas. E os animais recebem até sessões de massagens para relaxar. Tudo controlado automaticamente. A ordenha robótica também é conhecida como sistema voluntário de ordenha, pois as vacas escolhem o horário e quantas vezes passam pelo equipamento. Mas há uma limitação. Elas só são liberadas para chegar a esse espaço, uma espécie de salinha de espera, depois de um intervalo mínimo da última ordenha, que é determinado pelo produtor.
O animal é atraído ao robô pela comida. Na entrada é identificado através de um colar ou um brinco eletrônico. A quantidade de ração liberada varia de acordo com a produtividade média daquela vaca. O braço robótico inicia então o processo de higienização dos tetos com desinfetante e água e solta um jato de ar para secar. Depois acopla uma teteira por vez. A identificação dos tetos é feita através de câmeras e sensores. O primeiro jato é descartado para evitar contaminações. A qualidade do leite encaminhado a esses tanques de resfriamento é analisada pelo sistema. Características como cor, temperatura, presença de sangue ou de uma infecção são apontadas. Ao final do processo, há uma nova higienização dos tetos, dos copos e do piso. Qualquer alteração na análise gera um alerta no celular do produtor sobre o animal que precisa de atenção. Existem dois perfis básicos de produtores procurando a ordenha robótica, né? O primeiro e o mais comum são produtores familiares, produtores entre 50 e 120 vacas, 130 vacas, onde a própria família está muito envolvida no processo, no trabalho da fazenda. À medida que os pais vão ficando mais idosos, cansados desse tipo de trabalho, a nova geração tem dificuldade de assumir esse tipo de rotina. Então, a ordenha robótica, a ordenha voluntária, ela vem como uma excepcional alternativa para esse tipo de família, para melhorar a qualidade da mão de obra, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e gerar interesse na nova geração de permanecer na propriedade. Um tipo menos comum de cliente, mas que começou a mostrar interesse, são os médios e grandes produtores como o Gustavo. É ele quem toca o dia a dia da fazenda da família na cidade de Castro, oeste do Paraná, conhecida como a capital do leite. Na época a gente estava chegando num gargalo do nosso sistema convencional. A gente não tinha muita margem para poder incluir animais. Tinha muitos animais que iam entrar em lactação, novilhas jovens, animais de segunda, terceira lactação, e a gente não encontrava uma alternativa. Há 4 meses ele testa 120 animais no sistema robótico. Ele estuda ampliar o sistema para os outros 800 que ainda passam pela ordenha mecânica. Eu senti principalmente no bem-estar animal. Eu cuido bem da gestão das duas partes, assim, eu reparei que os animais dentro da ordenha robótica, eles são mais calmos, mais tranquilos. Eu consigo me aproximar dos animais, dar um carinho. Eu vejo que eles estão sempre ruminando. Dificilmente eu chego perto e ele já se assusta, quer ir embora. Eu sinto esse animal muito mais pleno, muito mais tranquilo, que por consequência ele aumentou bem a produtividade do sistema convencional para o robótico. Por conta dessa voluntariedade, dos 120 animais que eu trouxe de lá, aumentou em média 10% de leite. O Marcelo, produtor de leite de São Batista do Glória, Minas Gerais, diz que a ordenha robótica mudou completamente a rotina da fazenda. Me incomodava muito a questão da terceira ordenha, né, que existia antes na ordenha tradicional. Então, enquanto eu estava lá em casa já descansando, tinha que ter alguém ordenhando vacas até 10h30, 11 horas da noite, que seria a terceira ordenha. Dos 8 funcionários, Marcelo dispensou 4, pois o robô substituiu o trabalho humano. Agora, a intenção nossa é, com o restante dos outros funcionários, que também são 4 funcionários, é a gente conseguir ampliar o rebanho com a mesma equipe. Isso é uma coisa que a ordenha robotizada vai nos permitir. Hoje nós temos 2 robôs, mas o projeto são 4 robôs. Um equipamento, né, de ordenha robotizada, ele vai variar em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200, depende do que ele quer embarcado nesse equipamento. O retorno de investimento fica em torno de 5 anos, né, 5 anos e meio. E para quem está começando do zero, nós temos alguns casos, o produtor que só tem a terra e inicia a atividade leiteira, isso vai para em torno de 10 anos, 11 anos. O robô melhora o desempenho reprodutivo dos animais. Através de mudanças no comportamento, consegue registrar o momento em que a vaca está no cio, detecta a gestação e prevê até a data do parto. Normalmente, a ordenha manual ou mecânica é feita de 2 a 3 vezes ao dia. Com a implementação do robô, agora a fazenda trabalha 24 horas por dia. No pico da lactação, alguns animais podem passar pelo sistema até 5 vezes neste período.
A nossa média hoje é 3,3 visitas a cada 24 horas por animal. Tá? Então a gente está ordenhando mais do que 3 vezes por dia os animais hoje, na média. O Armando foi um dos primeiros produtores de leite do Brasil a implementar a ordenha robótica, 9 anos atrás. O sistema atende hoje 152 vacas em lactação na fazenda dele, também em Castro, no Paraná. Um ponto muito importante para mim do sistema que eu tenho hoje, eu não preciso estar na propriedade para saber como é que está a saúde da glândula mamária, como é que está a saúde, vamos dizer, do animal. Eu consigo fazer vistorias no celular ou no computador, onde é que tem internet. O robô fornece informações como o peso da ordenha, taxa de ruminação e qualidade do leite. Características como cor, temperatura, presença de sangue ou de uma infecção também são apontadas pelo sistema. Segundo Armando, a adaptação dos animais foi rápida. A grande vantagem que eu vi na implantação, eu verifiquei que as vacas se acostumaram com o sistema antes que o ser humano. Porque a gente estava em dúvida, será que está certo, está errado? Aprender o que o programa, o software vai ter traz de benefícios. E a vaca parece que em uma semana já sabia tudo o que tem que ser feito. E os 3 biomas de Mato Grosso, Amazônia, Cerrado e Pantanal apresentaram redução nos focos de calor. Os dados foram apresentados pelo Comitê Integrado Multiagências de Coordenação Operacional de Mato Grosso para a atualização das ações de combate aos incêndios florestais. Integrantes do Centro Integrado de Multiagências de Coordenação Operacional de Mato Grosso, CIMAM, se reuniram para detalhar as atualizações de combate aos incêndios florestais. Foram analisadas as ações do Corpo de Bombeiros e outros instrumentos de respostas, nos municípios que não possuem um batalhão específico. Estamos aí apresentando números satisfatórios em relação aos focos de calor registrados em nosso território, acumulados de 1º de janeiro até o dia 21 de setembro, que foi o último boletim que nós nos reportamos, e temos observado aí números significativos de redução de focos de calor nos 3 biomas do nosso estado. Em agosto houve a redução de 14% dos focos de calor. Já em setembro teve a redução de 52% em comparação com o mesmo período de 2020. E o bioma do Pantanal, que foi o mais destruído no ano passado, teve a redução de 93% dos focos de incêndio no mesmo comparativo com o ano passado. Em 2021, o Corpo de Bombeiros realizou 15 fiscalizações e mais de 51 milhões de reais em multas foram aplicadas. E agora, nessa fase das ações, será colocada em prática a Operação Abafa. No mês de outubro, nós vamos estar realizando 2 operações Abafa, Abafa Amazônia e Abafa Araguaia, onde nós vamos fazer ações integradas junto com as agências que compõem o CIMAM, né, Polícia Militar, Polícia Civil, Politec, Exército Brasileiro, Defesa Civil, para que a gente coíba os ilícitos ambientais que estão acontecendo em algumas regiões de Mato Grosso. Agora eu vou para um rápido intervalo, mas na volta tem muito mais, viu? Teremos o quadro Papo com Café, uma entrevista especial para falar sobre o fim do período proibitivo da soja. O plantio da oleaginosa já começou em Mato Grosso. É daqui a pouquinho. Olá, já estou de volta e agora eu vou mostrar uma mensagem gravada pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, que marcou a participação na cúpula de sistemas alimentares da Organização das Nações Unidas. A cúpula de sistemas alimentares constitui oportunidade para reorientar prioridades nacionais e internacionais, rumo a um futuro de prosperidade, equidade e sustentabilidade para todos. No Brasil, promovemos um diálogo nacional abrangente e inclusivo, que identificou desafios e apontou soluções para fortalecer a sustentabilidade do nosso sistema alimentar. Elaboramos um mapa do caminho nacional que indica linhas de ação prioritárias e medidas concretas até 2030. Assumo aqui o compromisso de construirmos um sistema alimentar mais produtivo, inclusivo, resiliente e sustentável
no contexto da Agenda 2030 e da realidade brasileira. Com base no nosso modelo de agricultura tropical, seguiremos expandindo a produção através de ganhos crescentes de produtividade e do uso racional dos recursos naturais. Assim, reduziremos a pressão pela incorporação de novas áreas à atividade produtiva. Trabalharemos ainda pela redução de perdas e desperdícios. E promoveremos a alimentação saudável através da informação aos consumidores. Sob a coordenação do IICA, logramos, nas Américas, o reconhecimento da diversidade dos sistemas produtivos e ressaltamos a necessidade de evitar visões prescritivas de sustentabilidade. Reforçamos a importância da ciência e da inovação como base para as políticas públicas e para as regras e padrões sanitários. E defendemos um comércio internacional aberto e livre de distorções, baseado em regras justas e transparentes. No plano internacional, conclamamos os países industrializados a assumirem suas responsabilidades e apoiar os mais vulneráveis por meio da cooperação internacional. No que diz respeito às coalizões que irão levar adiante o trabalho da cúpula, o Brasil aderiu às iniciativas sobre perdas e desperdícios, merenda escolar e pecuária sustentável. Junto com meu colega secretário Vilsack, lançamos hoje a Coalizão sobre Crescimento Sustentável da Produtividade, que irá contribuir para ampliar a eficiência do uso dos recursos produtivos e a disponibilidade de alimentos a preços acessíveis. Temos um longo caminho a percorrer. Estamos empenhados nesse desafio. Muito obrigada. Bom, e agora vamos falar da produção de soja. Como sabemos, o cultivo da oleaginose em Mato Grosso já começou e os bons índices de chuva durante o período do vazio sanitário trazem estimativas e expectativas positivas para a safra de 2021 e 2022. E por isso eu tenho aqui no estúdio do Agro Pantanal a Jerusa da ProSoja, que vai falar para a gente, né, Jerusa, qual é a perspectiva, a estimativa da safra com o fim agora, né, do vazio sanitário. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Bom, a expectativa agora está grande, a gente já teve algumas áreas, né, com o início de chuva, com volume bom, né, a gente veio de um período de seca prolongada, né, que é natural aqui da nossa região, e agora a gente já tem aí um percentual de mais ou menos, de acordo com o IMEA, 1,5% já de área semeada dentro do estado. Bom, como você disse das questões climáticas, que são super importantes, né? O clima realmente tem impacto direto em toda a cadeia produtiva e não é diferente com a soja. Já é possível afirmar, Jerusa, que o plantio começou em todas as áreas do estado ou não? Quais regiões estão mais à frente agora? O percentual de início já desse plantio, porque acabou o vazio dia 16, né, de setembro. A gente tem um período bem curtinho. Isso, a gente iniciou, né, o plantio no dia 16 de setembro, né, o vazio terminou no dia 15, e a gente já tem ali a região oeste do estado com alguns inícios de plantio, a região norte também do estado com alguma movimentação bastante grande, a região leste e sul um pouco menos, né, porque a gente ainda não estabilizou muito bem as chuvas nessa região e o produtor ele depende muito da umidade no solo, né, então ele precisa de um acúmulo de água para garantir essa primeira emergência das plantas e um plantio bem tranquilo e seguro. Dá para a gente tentar entender nesse momento quais podem ser os desafios? Tomara que nenhum, né, Jerusa? Mas já tem algum parâmetro de desafios que precisarão ser superados nessa safra? Olha, o produtor, assim, ele tem que ficar atento realmente ao calendário de chuvas, né, esperar estabilizar um pouco as chuvas na região, ter a umidade ideal, né, no solo para conseguir plantar e assegurar bem essa germinação e essa arrancada inicial aí nessas primeiras semanas.
E nesse momento, para aquisição de sementes de qualidade? Porque quando a gente fala em soja, é importante ressaltarmos aqui que nem todos os sojicultores são gigantes, né? Mais de 50% dos nossos associados são considerados pequenos produtores aí que têm até 1.000 hectares, né? A gente tem os produtores, a maioria deles já fez compra das suas sementes, né? Então os insumos estão chegando, houve alguns atrasos, né, nesse início, mas de acordo com o IMEA, boa parte dos insumos já estão entregues nas propriedades. E poderíamos ter aí uma safra recorde ou estabilizada, pelo menos? A princípio, a gente tem uma safra estabilizada, né? Se tudo correr bem agora nesse início de plantio. E aí a gente tem que aguardar também o período da colheita, né? Porque a gente sabe que o nosso período de colheita é com um volume de chuva muito grande, então a gente tem que ficar na expectativa aí do tempo na época da colheita para conseguir bater as expectativas. E Jerusa, o vazio sanitário, ele foi respeitado? A gente pode esperar plantas saudáveis nessa safra? Sim, o vazio, ele é sagrado para os produtores, todos os produtores prezam esse período de vazio sanitário, então ele foi respeitado sim e deu início na semeadura no dia 16 de setembro, dentro do período permitido para semeadura. Bom, explica para a gente um termo que vocês gostam muito de usar e nem todo mundo consegue compreender, né? É quando vocês dizem assim, olha, não pode ter o plantio de soja sobre a soja. O que é isso, Jerusa? Bom, é estabelecido pela legislação, né? A gente agora teve uma ampliação do calendário de plantio, mas você não pode repetir a mesma cultura dentro do mesmo ano agrícola e na mesma área. Então, quando a gente fala é proibido o plantio de soja sobre soja, a gente não pode ter ela dentro do mesmo ano agrícola e da mesma área. Então, eu não posso repetir a cultura. Então, teoricamente, o produtor que colocar soja na sua área, mesmo ele colhendo antecipadamente ali em janeiro, ele não pode repetir a mesma cultura, não pode repetir a soja em cima daquela área, porque ele ainda está dentro do mesmo ano agrícola. Então, é isso que significa. Tá certo, então, Jerusa. Olha, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Agro Pantanal, explicando para a gente tudo sobre soja. Eu que agradeço e ficamos à disposição. Obrigada. Bom, chegou a hora de mais uma receita tentadora para você fazer aí na sua casa ou na fazenda com os sabores do Cerrado. Um dente de alho picado, casca de meio limão raspada, uma xícara de vinho branco, sal e pimenta a gosto, 2 colheres de sopa de salsinha picada, meia xícara de cebola, 4 colheres de azeite, meia xícara de farinha de trigo. A carne suína combina muito bem com uma refeição mais elaborada. Aposte em cortes como ossobuco, filé mignon, picanha e carré. E agora eu vou deixar cozinhar por 1 hora com a panela tampada. Que receita maravilhosa! Estou aqui com fome, água na boca. Você adora, né, as receitas de suíno. Que bom, porque eu também, viu? E falando de alimentos, chegou o momento da gente ir para o quadro Mito ou Verdade deste domingo. Afinal de contas, os produtos integrais são melhores para a saúde? Vamos ver então a resposta do Mito ou Verdade deste domingo. Produtos integrais são melhores? Verdade! Com certeza, gente, é porque eles auxiliam no bom funcionamento do intestino e também ajudam no controle do colesterol alto. Portanto, além de melhorar o trânsito intestinal, as fibras também ajudam a regular o nível de glicose. E dessa forma, é melhor optar pelo integral do que, por exemplo, o convencional.
Bom, e assim termina o nosso Agropantanal deste domingo. Obrigada por estar comigo mais uma vez e semana que vem tem mais agro para você.